Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma semana começando, mais um devocional começando. A gente ficou aí acho que 2 ou 3 semanas sem ter devocional. Nossa rotina esse ano está um pouco diferente, né? A gente tem alguns compromissos diferentes e eu não tenho conseguido todas as vezes aí fazer o nosso devocional. Até peço desculpa, né? Bastante gente mandou mensagem para mim perguntando se eu tinha parado de fazer. Na verdade, não parei, mas é mais realmente o nosso dia a dia aí tem mudado um pouco a rotina e por conta disso, às vezes não dá certo, né? Mas essa semana a gente tem devocional e sem tomar muito tempo, eu quero orar com você para que a gente possa fazer o nosso devocional de hoje, continuando aí em Provérbios. A gente está nessa saga aí de Provérbios e hoje a gente vai continuar ele para que a gente possa falar um pouquinho sobre retidão e injustiça, tá bom? Se você puder, ora comigo para que a gente possa fazer esse momento juntos, tá bom? Feche seus olhos se você puder, se não, como de costume, preste atenção nessa oração, nesse momento, para que a gente possa continuar, beleza? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, mais uma manhã, nós estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando, Senhor, o Teu amor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas, que o Senhor se faça presente aqui, que nós possamos ouvir o Seu coração, Senhor, que nós possamos estar contigo, Senhor, e saber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, usa desse momento, Senhor, para nos fazer mais parecidos contigo, usa desse momento, Senhor, para que nós possamos Te ouvir, Senhor, e sentir a Tua presença, Senhor. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Provérbios, então, a gente leu 16 semana passada, na última vez nós fizemos, né, 16:2. Hoje nós vamos fazer em cima do 16:8, é um versículo que eu gosto muito, tá? É simples, um versículo simples, como de costume em Provérbios, mas são muito profundos, mesmo quando eles são pequenos, tá bom? A Bíblia vai dizer assim, em Provérbios 16, o versículo 8: é melhor ter pouco com retidão do que ter muito com injustiça. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Eu acredito que isso aqui é a frase do profeta Tio Ben do Homem-Aranha, que diz, né, com grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E realmente algumas responsabilidades que a gente tem, elas, algumas coisas que a gente tem, algumas abastanças que a gente tem, elas realmente provocam em nós responsabilidades que às vezes estão além daquilo que a gente gostaria. Mas aqui não é sobre ter uma responsabilidade grande, mas é sobre fazer algo errado. Eu quero pensar duas coisas com vocês sobre esse versículo. Ter muito com injustiça. Primeiramente, né, você ter muito numa forma de você não ter conseguido aquilo de forma justa, e isso acontece muito, de você ter precisado passar alguém para trás para que você tivesse aquilo que você tem, de que você precisasse enganar alguém para que você pudesse ter aquilo que você tem. E realmente, gente, sempre quando eu falo sobre essas coisas, isso me lembra coisas cotidianas da nossa vida, onde todo mundo faz de uma forma e isso virou tão normal que a gente parou de reparar que talvez essas coisas não sejam justas, que talvez essas coisas elas sejam realmente incorretas, que talvez a gente não devesse fazer as coisas, coisa específica do jeito que a gente faz, porque a gente parou de reparar nisso. Então, quantas coisas, se você começar a observar na sua vida, eu não vou citar, mas eu vou deixar que você realmente olhe para isso e pense sobre isso. Quantas coisas nós fazemos que elas realmente não tem um aval de Deus, mas
se a gente falar sobre justiça e sobre correto e incorreto, isso vai muito contra aquilo que a gente crê, aquilo que a gente lê na palavra, e a gente realmente se acostumou a fazer isso, a fazer as coisas dessa forma. Ah, não é tão errado, ah, não é assim, ah, mas na verdade a palavra vai dizer, se de sua palavra sim, sim e não, não, e o que passa disso é do maligno. Então tem realmente algumas coisas que a nossa palavra ela não tem sido nenhuma coisa nem outra. E elas têm sido palavras malignas, elas têm sido atitudes malignas. Essa que é a verdade. E pensando ainda sobre ter muito com injustiça, quando a gente pensa sobre injustiça social, talvez seria uma coisa legal da gente pensar. Será que é bom será que é gostoso que a gente tenha tudo que a gente tem, que a gente tenha tudo que a gente tem, em vista dessa injustiça social, do que as pessoas têm e vivem numa linha de pobreza extrema, numa vida onde as pessoas não têm oportunidades, não têm coisa de comer. E, gente, deixar claro, eu não acredito que a gente vai resolver todos os problemas do mundo, mas a igreja tem que ser sal e luz dessa terra, como a palavra diz. Eu não acredito que nenhuma política, nenhum político, nenhuma obra do governo vai resolver todas as situações. Não estou falando sobre o Brasil, estou falando sobre o mundo. Eu acredito que somente quando o Senhor estiver conosco as coisas serão como devem ser. As nossas esperanças estão em que Ele esteja com a gente, em que Ele venha e viva com a gente eternamente, com que Ele direcione todas as coisas. Mas isso não quer dizer que eu e você não devemos viver uma vida piedosa, não devemos viver uma vida de desapego sobre algumas coisas, uma vida onde a nossa servidão é ao Senhor e não as coisas que a gente tem, onde a nossa servidão não é sobre as injustiças, não é sobre as vantagens, mas é sobre o Senhor a quem a gente serve. E olhando para isso, a gente chega na primeira parte do versículo, que é melhor ter pouco com retidão. Às vezes a gente não se satisfaz em algumas coisas, a gente não se satisfaz com o pouco que a gente tem, com o nosso pequeno salário, com aquilo que nós fazemos nos possibilita, e muitas vezes a gente vai buscar. Olha que louco, se a gente pensar sobre retidão, hoje eu estou dando uma viajada em algumas coisas, tá? Mas quando a gente pensa sobre retidão, o que você queria ser quando você era criança? O que você queria fazer? O que você ouviu que você deveria fazer? Não é sobre a profissão especificamente, mas eu vou dar alguns exemplos que a gente sabe que financeiramente são rentáveis. Talvez você quisesse ser professor quando você era criança e agora você é médico, ou você quer ser médico porque realmente o professor não ganha o dinheiro que o médico ganha. Eu não sei qual era o seu sonho quando você era criança, aquilo que o Senhor talvez tenha colocado no seu coração para que você desenvolvesse o Evangelho através da sua vida, mas a sua retidão se transformou em uma injustiça contra você mesmo, talvez. Às vezes a gente não tem a oportunidade de viver e fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonhou. Isso é comum. Às vezes a gente vive uma vida onde a gente acorda todo dia de manhã e corre atrás de pagar as nossas contas. Mas quantas vezes a gente deixou de viver retidão de propósito, retidão de relacionamento com Deus, e a gente passou a injustiçar o nosso propósito, a injustiçar o nosso relacionamento com Deus, somente por causa de ter muito. Então, eu vejo algumas pessoas realmente assim, que elas abriram mão daquilo que elas poderiam ter nesse mundo para servir o Senhor.
não só na Bíblia, mas a gente vê muitas pessoas hoje, não é que as pessoas têm pouco, mas elas poderiam ter muito mais, elas poderiam ah, arrecadar e viver uma vida, terrenamente falando, muito mais confortável, muito melhor. Mas as pessoas decidiram viver uma vida com pouco. Eu ouvi o pastor esses dias, eu achei engraçado, ele conversando com um homem muito rico e esse homem perguntou para ele assim, mas quanto você ganha? Ele falou, eu não sei. Como assim você não sabe? Ah, eu não sou pastor de igreja, eu não tenho um salário, a gente vive um dia de cada vez. Às vezes a gente vai em uma igreja, ministrar em algum lugar, a gente recebe uma oferta, depois a gente vai em outro lugar, recebe uma oferta, a gente paga as nossas contas e a gente vai vivendo um dia de cada vez. E ele disse que nesse momento esse homem muito rico entendeu o que era fé, porque talvez para mim e para você a dificuldade muitas vezes está na falta de segurança financeira que a gente tem em viver com o Senhor, em viver com pouco. Na falta não é nem sobre sonhar, sobre querer ter algumas coisas, não é nem sobre isso, mas é sobre vamos dizer assim, a falta de segurança pessoal que a fé vai nos trazer. A fé vai nos mostrar, e a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que nele esperam. Então talvez por conta disso a gente fique um pouco perdido, um pouco esperando que o Senhor faça, e como é uma outra pessoa, e se o Senhor não fizer? Porque se for eu vou correr atrás e vou fazer, e eu sei o que vai acontecer, e eu vou dar um jeito, mas e se o Senhor não fizer? Nós estamos falando de uma terceira pessoa e não de nós mesmos, e isso é talvez um pouco complicado, mas eu vou reiterar de novo para você o versículo: é melhor ter pouco com retidão. Retidão de propósito, retidão de significado, retidão de relacionamento com Deus. É melhor ter pouco e viver uma vida onde o Senhor é o centro da sua vida, é o centro das suas decisões, é realmente o centro da sua fé, do que ter muito e viver com injustiça. Acho que é isso que eu queria dizer hoje. Eu sei que eu viajei um pouco, mas eu espero que você tenha conseguido compreender a linha de raciocínio, mesmo que ela tenha sido bem tênue, né? Bem fina, mas espero que o Senhor ministre seu coração através dessa palavra. Eu espero que você realmente encontre necessidade no estar com o Senhor, que você encontre necessidade em viver uma vida com Ele, em caminhar com Ele, e não encontre necessidade só naquilo que você precisa ou acha que precisa. Eu não estou dizendo para você que essas coisas não são dignas, não são listas, não são realmente necessidades, mas que elas não sejam as únicas da sua vida e que elas não tomem o centro das suas decisões, que as suas decisões sejam pautadas no relacionamento com Cristo. Amém? Acho que é isso. Espero que essa palavra abençoe a sua vida. Eu espero que, mesmo com essa pausa desses dias que a gente não teve, o Senhor possa ministrar o seu coração através dessa palavra e realmente que você possa viver uma vida de propósito e com propósito. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Semana que vem a gente está junto novamente. E eu espero que depois você deixe aí o seu curtir, seu compartilhar, manda para alguém se quiser, tá bom? Mas é isso. Um abraço, um beijo. Obrigado pelas mensagens aí quem mandou. E semana que vem a gente está junto novamente. Até mais.